Amigos da TV Cidade, estamos aqui nos estúdios com um amigo de longa data para que a gente possa conversar sobre saúde. Mais que uma vez eu fiz o convite e, por uma razão ou por outra, ele não pôde comparecer. Trago aqui hoje, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Leonardo Brutomesso. Obrigado por ter aceito o nosso convite e vamos conversar sobre saúde. Primeiro, suas considerações iniciais. Bom, eu gostaria de agradecer a TV Farroupilha, na pessoa do Senair, né, que ele conseguiu me trazer aqui, porque ele do Senair e o Glacir eu já recebi vários convites para vir aqui, né, uma vez ou outra eu vim, infelizmente por uma questão, são questões profissionais, assim, até por falta de tempo mesmo, mas eu fiquei muito contente com o convite, estou disposto a ter uma boa conversa nesse período aqui. Tentaremos. Primeira pergunta, para a gente começar um bate-papo. Nasceu em Farroupilha? Sim, eu sou natural de Farroupilha. Muito bom. Esse Brutomesso, por exemplo, Sotorriva, que é de italiano, se chama Morro Acima. Certo. Me traduziram isso. Brutomesso, qual é a tradução? Não é uma tradução muito engraçada. Aliás, ela é engraçada, mas não é muito bonita, né? Porque até numa viagem na Itália, até os italianos riram do meu sobrenome lá, né? Na realidade, Brutomesso, numa tradução literal, é mal colocado. Eu imaginei. É mal colocado. Existem outras traduções possíveis, mas essa eu achei a mais irônica e eu adotei essa como a tradução oficial do meu sobrenome. Que legal. Tirou da letra. Isso é bom. Isso é bom. Mas, doutor, quanto tempo que és formado em medicina? Tá. Então, assim, ó, eu me formei em 1990, final de 1990, né, na Universidade de Caxias do Sul. Aí, depois disso, eu fiquei 2 anos fazendo residência em cirurgia geral no Hospital Conceição, em Porto Alegre. Depois eu tive mais 1 ano da minha vida trabalhando, né? E no ano de 94, aí em 94 eu comecei a fazer um curso de endoscopia digestiva alta. E no final desse ano, final de 94, por outubro de 94, eu voltei para a Farroupilha, né? Então eu comecei a exercer a minha profissão aqui como cirurgião, né? Trabalhei com cirurgia de urgência e trauma, cirurgia do aparelho digestivo, que o cirurgião geral fazia, eu já estava fazendo endoscopia digestiva também. E eu abri o meu consultório. E por uma decorrência de fatos, isso aí leva hoje em dia a cirurgia geral é uma pré-especialidade, ela já não é mais uma especialidade fina, porque nós operávamos lá desde cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia ginecológica, todo abdômen, mais oncologia em quase todas as partes do corpo, fiz cirurgia urológica, fígado, digestivo, próstata, já operei tudo isso aí, tireoide, operei muita tireoide. Mas hoje a minha especialidade ela está sendo um pré-requisito para outras especialidades. Então, hoje, da cirurgia geral, depois disso, tu pode fazer, então, cirurgia vascular, torácica, urológica. Existe a própria cirurgia digestiva, que ela é especificamente dentro do aparelho digestivo. E hoje eu sou cirurgião geral, então, ainda, né? Mas eu faço basicamente aparelho digestivo, né? E por uma decorrência da cirurgia, do tipo de cirurgia que eu faço, dos exames diagnósticos que eu faço, da endoscopia digestiva, então posteriormente eu prestei prova para título de gastroenterologia, então hoje eu tenho um título de especialista em cirurgia geral e gastroenterologista. Muito bem. Isso significa, dentro das especialidades, que a tua contribuição sindical também é mais diversificada ou é uma só? A minha contribuição sindical é única, né? Mas a minha contribuição societária, sim, ela é dupla, né? Exatamente. Dupla. Cada especialidade ou é só 2? No máximo 2, a gente pode ser registrado como no máximo 2, né? Eu continuo com a cirurgia geral e com a gastroenterologia. A endoscopia digestiva eu pratico, mas eu não pago imposto. Mas essas 2 tem que pagar. Tem que pagar. Percebeu? Quanto mais se trabalha, mais se paga imposto? Mais trabalha, mais paga imposto. Então mas é por aí. É por aí. Mais trabalha, mais ganha, automaticamente. Qual é a área dessas áreas todas que você falou? Posso chamar isso de área? Sim. Qual é a especialidade que você mais gosta de atuar? É a endoscopia? Não. Só para ver o cara gemer? O que eu mais gosto é trabalhar com cirurgia. A cirurgia, ela é bem interessante, né? Porque, de uma forma geral, ela é uma especialidade resolutiva.
né? Ela não é diagnóstica apenas, e não é diagnóstica. E a gente não trata, a gente resolve o problema. Não é paliativo. Não é paliativo, a gente resolve, a gente dá enfim, às vezes podem ocorrer problemas e nem sempre o resultado, dependendo da doença que a pessoa tem, o resultado pode não ser assim plenamente satisfatório, né? Mas ela resolve o problema, né? A endoscopia digestiva é uma área bem interessante, ela está cada dia mais cirúrgica, né? Nós trabalhamos muito na prevenção de doenças, no diagnóstico, mas já prevenção de doenças. Tem muita cirurgia endoscópica que a gente está prevenindo outros problemas, né? Tanto na área de tumores, diagnóstico precoce e para evitar que a pessoa venha a ter algum tipo de tumor, esse é o foco principal da cirurgia, da endoscopia digestiva. E a gastroenterologia, na realidade, é o meu dia a dia, né? É onde eu atendo as pessoas e esse é o ponto que eu vou ou tratar apenas uma pessoa, ou levar ela para fazer algum diagnóstico mais aprofundado, ou fazer a prevenção de outras doenças, né? E, às vezes, e o tratamento, que pode ser clínico ou cirúrgico depois. E o que o cidadão que está nos assistindo pode ter como preventivo evitar o que eu tive há 20 anos, como é que chama aquilo lá? Não é úlcera, é antes da úlcera. Uma gastrite. Gastrite. Eu não sei se, acho que não virou, porque todas as endoscopias que nós fizemos não acusou a tal da úlcera. Mas a gastrite também está acomodada. Mas eu ganhei esse presente muito cedo na vida. Por que isso? Assim, ó, esse tipo de doença que acomete o estômago, na parte das gastrites e úlceras, elas são irmãs, digamos assim, né? Uma irmã mais velha e outra mais nova. Uma é um pouco mais séria, menos séria, eu gostaria de dizer. Né? E elas têm algumas causas já que são... Existem algumas causas que são... são uma doença atribuída a algumas causas já há dezenas de anos, né? E, então, assim, uma alimentação desregrada, abusos alimentares, abusos de drogas, no caso, bebidas, principalmente álcool, né? Bebidas, né? Estresse, preocupação, incomodação, alguns medicamentos. Eu trabalho tem muita gente que me procura porque está com problemas de aparelho digestivo devido secundariamente ao uso de medicamentos para tratar outras doenças. É bastante comum. E desde os anos 80, início dos anos 80, quando teve uma dupla de médicos australianos que atribuíram a uma bactéria chamada Helicobacter pylori como causa de úlcera duodenal, depois se estendeu isso para a úlcera gástrica e também as gastrites, né? Então, hoje, essas doenças, ela tem uma etiologia, uma causa, né, infecciosa, uma causa secundária às emoções, secundária também ao uso de alimentos, bebidas e, eu costumo dizer, drogas. Drogas eu incluo os medicamentos, né? Drogas lícitas e ilícitas. O cigarro parece que ele não tem um efeito direto sobre a úlcera em si e sobre as gastrites, mas ele tem um efeito de retardar a melhora da pessoa. Tá? Então, ele é um fator, não é um fator causador, mas ele é um fator... Complicador, exatamente. Muito bem. Nesses quase 30 anos de prática médica, tem observado que estão acontecendo nesse período agora mais erros médicos ou no início, quando você entrou nessa turma? É uma pergunta bem interessante. A minha opinião sobre isso é o seguinte: primeiro, que hoje em dia as pessoas procuram mais médicos, né? Felizmente, né, tem mais acesso à medicina, não só a medicina, a área da saúde. Eu acho isso bem interessante. De uma forma geral, tanto antigamente, para tu procurar um médico, tu tinha que ter dinheiro e pagar. E hoje em dia, se tiver, é bom. Mas se não tiver, tu vai conseguir o atendimento que tu precisa aqui em Farroupilha, né? Tanto que eu trabalho no meu consultório privado, mas eu presto alguns serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, para o Hospital Beneficente São Carlos, e quem eu recebo eu recebo através do SUS, né? E quase todos os médicos da cidade, em algum momento, trabalharam por isso. Bom, então, assim, aumenta o número de consultas, né? Aumentou o número
tem mais relatos de erro médico, né? Tem tudo mais, tudo aumentou. Tem muita consulta fria, as pessoas estão doentes, elas estão com algum desconforto, vão lá. A consulta fria não é que é uma consulta que não necessita um médico, só quer dizer que não tem uma correspondência, felizmente, de alguma doença orgânica para aquele problema. Eu estou falando da minha área especificamente, né? Então, aquela história da gastrite nervosa, que sempre, ou úlcera nervosa, ela não existe muita gastrite nervosa, mas existe. Mas tem muita gente que chega lá nervosa ou preocupada com sintomas de gastrite, que é um pouco diferente. Bom, é um pouco complexo para falar em tão poucas palavras, mas assim, existem doenças psicossomáticas. E voltando ao erro médico, o que eu acho? Eu acho que hoje em dia houve uma desmistificação. O médico ele não é mais um ser que não erra, né? As pessoas têm crítica, elas percebem quando a coisa não está andando bem. Até porque o conhecimento, de uma forma geral... Exatamente. A crítica que eu digo no conhecimento, não é uma crítica puramente crítica. Elas estão percebendo que as coisas não estão andando bem, então pode estar acontecendo algum erro de diagnóstico, algum erro de terapia, né? Isso acontece, sempre aconteceu. E eu digo mais, só para você entender, eu acho que o erro médico existe, o erro na área da saúde existe, que é bastante amplo, assim, porque existe desde o diagnóstico errado, tratamento errado, a administração errada de medicamento, a venda errada de medicamento. Isso acontece, eu já me deparei com, eu prescrevo alguma coisa e alguém troca, e até todo dia eu recebo no meu consultório alguém me perguntando se o omeprazol dá câncer. Não, o omeprazol ele não dá câncer, ele diminuiu a incidência de câncer no mundo inteiro, mas existem boatos, então as pessoas ficam... Tem muita informação hoje em dia e tem que tomar cuidado com o filtro, né? Exatamente. Não, você já praticamente respondeu uma pergunta que eu pensei, ou você está respondendo, sobre o erro médico. Por exemplo, hoje temos muitas especialidades. Então, o médico que está no plantão, ele não é um especialista, ele está ali para atender o que aparecer. Sim. Ele não sabe o que vem na frente dele. E aconteceu já na Unimed, vou citar porque eu sou filiado à Unimed desde 88. Então, aconteceu, pessoa da minha família, comparecer 3 vezes no plantão, com 3 médicos diferentes e 3 diagnósticos diferentes. E nenhuma preocupação em investigar. E foi dito, o outro médico falou, não, mas não é isso, é isso. Aí vai no terceiro, não é isso, não é isso, é isso. E nada de investigação. E para encurtar a pergunta, na terceira fizeram durante 1 hora e pouco morfina para o acabador se saber por quê. Eu achei assim um erro até certo ponto grosseiro na minha avaliação, eu não entendo nada de medicina. Sim. Mas assim, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, então. Tá. Assim, é bastante amplo o número de hipóteses que uma pessoa pode imaginar frente a um paciente, né? Mas, assim, eu até estou lendo um livro sobre isso, sobre a influência do método científico frente à tentativa e erro. Eu acho muito interessante isso, assim, né? E é um livro bem interessante. E ele me fez aprender mais algumas coisas. Então, eu gosto muito da medicina. A medicina eu acho ela muito lógica, sabe? Ela é muito lógica. Começa com uma conversa e, normalmente, em 3 a 5 minutos de uma conversa, eu já tenho uma hipótese diagnóstica bastante bem elaborada, né? Possivelmente. Estou falando de mim, que estou quase a 30, eu já tenho 31 anos de formado, né? Então, assim, eu ouço o que a pessoa está me dizendo e eu já vou montando um organograma, as possibilidades dentro da minha cabeça sobre o que está acontecendo. O pronto-socorro, ele é complicado. Tá? Ele é complicado, porque muitas vezes não existe uma relação médico-paciente, né? A pessoa está com um sofrimento ali na frente. Geralmente é uma situação de dor ou desconforto muito grande para procurar um pronto-socorro. E o médico, ele se atém àquilo que a pessoa está passando para ele. A própria informação que o cliente me passa, eu tenho que filtrar ela. Eu gosto muito dessa palavra filtro, assim, porque nem tudo aquilo que está... Eu costumo dizer assim, pergunta uma pessoa, por exemplo, onde é que tem dor? Eu tenho dor no estômago. Aí eu digo assim, mas coloca o dedo onde que eu tenho estômago. Eles colocam aqui embaixo. Na bexiga. Na bexiga, tipo assim. Né? Então, assim, só um exemplo, tá? É óbvio que tem muitas coisas que podem acontecer.
E aí o médico faz aquela hipótese diagnóstica e vai para lá. Aí acabou o plantão dele. Então, o plantonista aqui, ele saiu daqui e foi para outro plantão. E o plantonista que chegou, ele provavelmente chegou de outro plantão, ou chegou do consultório, chegou de outro plantão. Claro que muitas vezes as pessoas começam um plantão, vêm de casa, dormem, isso existe, né? E aí depois passa para um terceiro médico, sabe? Então, isso é meio complicado. Eu gosto daquela frase que diz que como é que cachorro com muito dono morre de fome, né? Eu acho que assim, não é que um médico tem que fazer uma obrigação de fazer o diagnóstico e não mudar de opinião. Isso pode acontecer. Mas é frequente acontecer isso. Sabe? Porque eu penso... Principalmente o médico que está sozinho num plantão. Exato, mas eu penso, talvez eu nunca consiga ver isso na realidade, mas eu penso que se eu entro hoje no consultório do doutor Leonardo Butonense e digo para ele, tem um problema na minha garganta, tá? Um exemplo. Eu estou com um pouco de febre e senti um pouquinho de falta de ar. Você vai olhar para mim, tu tá com Covid, tu toma Tilenol, dipirona e fica 14 dias em casa. Você faria isso? Não, eu não faria. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso. Eu não faria. Fizeram comigo. Eu não. Botaram a minha família em isolamento. Isolamento 14 dias. Mesmo que fosse no início, mas a gente sabe que era o tamanho do bichinho, que origem era o bichinho, sim, o que ele podia causar, e isso eu, de novo, não sou médico, nunca estudei medicina, mas lá no agudo, lá na criúva, a gente curava muita coisa com cipó-milome, com alfavaca, com capim cidreira, com erva cheirosa, e assim ia, né? Então a gente tinha uma noção mais ou menos do que fazia bem para o quê. Sim. O médico com muito mais, pelo amor de Deus, não tem comparação disso. Né? Então eu acho que se eu chegar para o doutor Butonense e ele me disser, tu toma dipirona e Tilenol, eu vou dizer, doutor, eu não vou tomar isso aí. Porque pela lógica da vida, isso não vai me tirar uma infecção. Não vai tirar infecção. Esse assunto é muito complexo mesmo, sabe? Tem discussões no mundo todo, né? E existiu uma corrente que dizia que não tem que fazer nada e outra corrente que dizia que a gente tem que tentar fazer alguma coisa. E eu, como eu sou cirurgião, eu sou reativo. Quando tem alguma coisa à minha frente, tem algum problema, eu tenho que tentar resolver aquele problema. Eu não gosto de ficar observando muito. Como eu falei, o cirurgião, de uma forma geral, ele tenta resolver o problema. É uma questão meio filosófica. Tanto que na medicina mesmo existem hoje médicos que tem o cirurgião e o médico, né? E o médico clínico. Mas antes que inventasse a faculdade de medicina, existiam os médicos, que eram que trabalhavam com poções, e o cirurgião não existia. Existiam os barbeiros, cirurgiões barbeiros. O cara era barbeiro, arrumava osso, drenava abscesso. Então, filosoficamente, são coisas diferentes. Um é muito observador e tratador, e o outro é muito reativo. Daí um pouco da característica de cada um também. Né? Sim, isso na faculdade já se diferenciam grupos, assim, né? Mas isso que tu está comentando sobre essa situação, eu vou te dizer assim, ó, isso é muito complexo. Acho que nos próximos anos tem muita gente que vai botar a mão na consciência, tá? E pensar que poderia ter feito melhor e não fez, porque tomou um partido, no sentido, tomou uma decisão, então, eu acho que essa aqui é a minha linha de pensamento. E eu vou seguir aqui. Hoje de manhã, eu tive um exemplo bem claro do que eu venho pensando há 2 anos. O meu irmão tem uma lancheria em Caxias, eu conversando com ele, disse, olha, a minha esposa, nós voltamos de viagem, não lembro para onde ele foi, voltado de navio, e ela, com a 4ª dose, professora, né, fez a 3ª e fez a 4ª e foi viajar. Quando voltaram, ela se sentiu mal. E aí, todo mundo veio ali, ajudou ela e tal, e não chegaram a ir para o hospital, mas ela passou uma semana em casa, com febre, dor em todo o corpo, super mal. Aquelas gripes antigas, super mal. Ele também, com febre alta de ar. O filho dele, que trabalha com ele, hoje estava com a boca cheia de ferida, teve febre alta durante 3 dias na sequência, e está com a 3ª dose, fez a AstraZeneca agora, semana passada. Deu a reação da vacina. Então, é um mundo que foi criado, mas olha bem, só na minha família, tá lá os 3 que podem confirmar o que eu estou falando. Então, só na minha família, olha o que aconteceu hoje, que eu fiquei sabendo hoje, que aconteceu nessa semana e semana passada. Imagina a nível de Brasil, de mundo, o que deve ter acontecido de efeitos colaterais. O que o senhor tem a me dizer, e dizer para os nossos telespectadores,
que são esses efeitos colaterais que todo mundo já sabe que existem? Os das vacinas. Das vacinas. É. Eu te confesso que no começo, quando começaram com as vacinas, eu fiquei um pouco chateado que eu fiz a Coronavac, né? Mas no final das contas, eu estou dizer que eu fiquei bem contente, tá? Porque é a vacina que menos efeitos colaterais tem, e eu acho que ela foi bastante funcional durante o ano de 2021, tá? E eu acredito que as vacinas para a Covid-19, elas foram muito efetivas, certo? Foram muito efetivas, todas elas foram efetivas. E hoje, então, eu estou falando da Covid-19, ano de 2021, que foi quando elas foram feitas. Hoje, eu acho que a vacina, ela, na minha opinião, privada, né? Não estou representando nenhuma entidade de classe em nada, estou falando como alguém que tem uma certa experiência e que lê bastante. Eu acho que essa vacina de hoje, ela não tem nem por que ser feita mais. Porque uma vacina ela é feita para um vírus, é uma espécie de um código, né? Tu faz uma vacina para bloquear aquele código lá. E o código mudou. Então, hoje, o que nós estamos pensando que essas vacinas para a Covid-19 vão funcionar para o Omicron. Não funciona. Não faz diferença. A Omicron, ela está mais leve, felizmente bem mais leve do que as outras variações, né? Menos mortal. Que é o caminho normal dos vírus, porque o vírus esperto é o vírus que não mata, né? Porque se ele mata o hospedeiro, ele não se transmite para ninguém. Então, a inteligência do vírus, digamos assim, ela faz com que ele se torne um ser menos agressivo, porque ele não quer agredir ninguém. Ele só quer se reproduzir naquela pessoa. Ele quer usar aquela pessoa como uma maneira de criar descendentes e se transmitir adiante. É o instinto de vida dele. Apesar de ser um ser que é composto só por RNA, é impressionante, mas ele tem instinto de vida. É isso que ele quer. Então, eu acho que as vacinas hoje, isso é bastante controverso, provavelmente vai gerar muitas opiniões, né? Alguns vão querer me matar, outros não, talvez mas é por isso que eu estou fazendo a minha pesquisa. Mas a minha opinião, essa vacina hoje, ela não tem mais por que ser feita, na minha opinião. Ok, e as crianças? Eu creio que não serve para criança também. Eu Porque senão as crianças não tinham problemas nem em 2020, nem em 2021, elas começaram a ter problema agora em 2022. Na minha opinião, não tem respaldo também. E tem uma pesquisa feita no Rio Grande do Sul entre a classe médica e pela Secretaria de Saúde também, que não justifica. Exatamente. O problema das vacinas é que o custo foi alto enquanto sociedade brasileira que nós pagamos, né? Que somos nós, sociedade brasileira, estamos pagando essas vacinas, e aí me apresenta uma vacina com 55% de, a gente chama efetividade, ou chama de que funciona, sim, né? 55 não é muito pouco. É pouco. Eu fiz 2 horas de 110, tudo bem? Eu acho pouco também, tá? Mas é que assim, eu gostaria de voltar um ano atrás. Sim. Entende? Então, um ano atrás, eu confesso que nessa época do ano aqui, eu estava bem preocupado. Eu cheguei a fazer alguns plantões equivalentes a uma UTI que nós montamos no Hospital São Carlos, não tinha médico que chega para atender tanta gente, né? De 125 leitos que nós tínhamos no hospital, nós tínhamos 123 pessoas internadas com Covid. Assustou, né? Muitas pessoas ficaram gravemente enfermas, muitos morreram, e muitos sobreviveram com graves sequelas que morreram depois, né? E tem pessoas que, felizmente, tiveram poucas complicações, mas tem muita gente que ficou não tão enferma, mas que vai ter complicações talvez o resto da vida. Então, eu diria assim, eu acho que mesmo há um ano atrás, eu acho que a vacina, de novo, eu acho que ela funcionou. 55% é melhor do que nada. Porque a gente não sabia quem é que ia ter uma imunidade natural ou não, entende? Então, aí eu acho que tinha uma justificativa grande. Uma coisa que eu descobri, quem tem o redemoinho na testa tem imunidade natural contra a Covid. Então, eu continuo tranquilo. Ralado, então. O senhor pode ter perdido ao longo da vida, né? Mas, doutor, uma pergunta assim, que sempre me intrigou. Eu sempre ouvi falar, desde muito cedo, que médicos, a classe médica é muito corporativa. Procede isso? Eu acho que a classe médica ela é muito corporativa, porque hoje em dia ela é muito combatida também. Tem muita gente querendo bater e achando que
porque tem o Google aberto, sabe tanta medicina que nem um médico que tem 30 anos, né? Então, sim, eu concordo. Ela é bem corporativa, é uma questão de proteção, né? E eu acho que, na verdade, ela é uma corporação. Eu acho que no Brasil existem diversas corporações, assim, né? Hoje eu estou vendo, assim, tem as corporações dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, que muitas vezes se traduz nos sindicatos, né? Muitas vezes se traduz nos sindicatos, né? Eu coloquei esses três, são da minha área. Mas existe a Federação dos Médicos? Como? A Federação dos Sindicatos Médicos, a Confederação? Existe. Existe assim, ó, existe um sindicato médico, né? Tem um sindicato médico do Rio Grande do Sul, que eu sou associado, né? Por alguns benefícios que eu tenho, não como sindicalizado, porque eu não uso, eu sou um profissional liberal, praticamente toda a minha renda vem do meu como profissional liberal. Apesar que sou funcionário do Hospital São Carlos, mas ali é numa área diferente. Eu sou diretor técnico, ali é uma situação um pouco diferente. E existe um sindicato médico em Caxias, existe uma Confederação Nacional dos Médicos também, mas eles têm, eu não sei, eu acho que são sindicatos assim pouco combativos até para te falar. Eu acho que já foram mais combativos antigamente. Talvez seja por isso que teve uma época que se chamava máfia de branco. Já ouviu isso, né? Sim. Hoje a maioria dos médicos nem usa mais o branco. Acho que é para desmanchar um pouco essa assim, imagem também, né? Exatamente, né? Eu acho que esse que é o objetivo mesmo. Desmancha essa nódoa. É que eu acho que o que tu está te referindo, na realidade, é uma proteção contra, vamos ser claro, assim, uma proteção contra o erro médico, certo? Bom, uma coisa que mudou de alguns anos para cá é assim, ó, sempre existiu a obrigatoriedade de ter um prontuário médico bem registrado, né? Que é um documento que tudo aquilo que eu capto, que um paciente me transmite, as atitudes que eu vou tomar perante ele, eu tenho que deixar registrado. E esse prontuário médico, ele era muito mal preenchido antigamente, ninguém preenchia. Com a informática, isso facilitou um monte, né? Então, hoje, nós não temos aquelas centenas de folhas, até existe, né? Porque ainda tem que arquivar no papel, mas o que importa é que está lá no computador. Eu tenho um médico em Caxias que ainda escreve tudo à mão. Isso aí. Eu escrevo à mão. Aí, no meu prontuário médico, eu escrevo à mão, mas por um outro problema que depois eu vou falar. Depois eu vou comentar isso aí. Mas hoje em dia, dentro de um hospital, por exemplo, dentro do pronto atendimento da Unimed, quase todos os serviços, as UBS aqui em Fucupi, é tudo informatizado. Então, nem existe mais papel. Eu não posso, por exemplo, no São Carlos, eu não posso emitir uma receita no receituário em branco, porque não tem. Olha só. Eu tenho que... esse receituário não existe, eu tenho que imprimir. Então, eu tenho que ter o paciente registrado, e para preencher, eu tenho que preencher diversos. Bom, isso, na realidade, ele serve para... Ele obriga que o médico e todos os profissionais de saúde registrem tudo ali. Isso, na realidade, virou uma situação de proteção. E é um banco de dados também. É um banco de dados e é uma de proteção, porque aquilo que eu estou fazendo tem que escrever, né? E está justificado, está tudo ali. Tanto que hoje, quando eu tenho que fazer alguma análise de algum prontuário, seja para a justiça, para o delegado ou para algum pedido de algum paciente, eu não preciso olhar papel nenhum, eu olho no prontuário eletrônico. Mas lá no consultório, por que o papel que o senhor ia comentar? Não, assim, ó, eu digito muito lentamente comparando com o que eu escrevo, né? Eu sou da velha guarda, né? Mas então, não chegou a fazer aquele, como é que se chamava aquilo lá? Tinha uma datilografia? Antes era tudo com sinais. Não, é taquigrafia. Né? Não, mas seria bom se tivesse feito. Não, mas eu não fiz. E eu não digito rapidamente como eu gostaria, né? Então, dentro do meu consultório, ainda uso prontuário de papel, né? Mas as receitas eu tento colocar tudo no sistema, eu tenho tudo registrado ali, né? E a minha letra é tão horrível que eu costumo dizer que o meu prontuário, na realidade, ele é criptografado, né? É isso. Pela minha letra, porque só eu entendo a minha letra. Eu entendo a minha letra ainda. E eu um pouquinho pior. Quando eu escreveu e Deus, depois só Deus. É um pouquinho pior. Mas eu quero te perguntar sobre essa função, esse cargo, essa responsabilidade sobre a diretoria técnica de um hospital. Como é que isso funciona? Tá. Bom, a direção técnica é o seguinte, ele é um cargo da direção do hospital que tem que ser exercido obrigatoriamente por um médico, tá? O que acontece? Eu sou o responsável técnico do hospital, digamos assim. Existe, então, a Janete Toigo, que é a nossa diretora superintendente, né?
acima dela tem a presidente do hospital, tem o conselho, né? Mas dos cargos executivos, digamos assim, existe a superintendência e abaixo dela, no caso, tem alguns diretores e dentre eles o diretor técnico. Isso é estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina, né? Que é uma autarquia federal. Isso existe, eu acho, não tenho certeza, mas acho que desde os anos 30 existe essa legislação que tem que ter um diretor técnico, que é o elo de ligação entre o ente federal burocrático da medicina, que é o Conselho Federal de Medicina, e cada hospital. Então, cada hospital, cada entidade, se tu abrir uma empresa na área da medicina, o sócio ou algum dos sócios vai ser diretor técnico dessa empresa. Então, ele é o responsável perante o conselho de todas as situações que podem chegar ao Conselho Federal de Medicina, desde uma prática médica, tanto quanto uma denúncia, né? Então, todas essas denúncias que chegam no Conselho Federal de Medicina, ele não manda para a administração do hospital. Ele manda em nome do diretor técnico, uma carta registrada, ou carta registrada, ou por meio eletrônico, enfim, direcionada a mim. Quanto tempo você está nessa? Atualmente, eu acho que hoje, exatamente, ontem ou hoje, eu acho que eu estou fazendo 5 anos como diretor técnico. Não criou uma úlcera ainda? Não. Nem uma gastrite? Não. Então não é tão difícil assim. Não é. E para você tirar essa gastrite também não deve ser difícil. Mas assim, ó, eu fui diretor técnico do hospital antes também. Eu já fui por 10 anos diretor técnico. E depois eu fiquei fora um tempo e eu fui convidado pela direção do hospital e pela superintendente, a Janete Ligo, para voltar para esse cargo quando ela assumiu como diretora superintendente. Né? Doutor, nós estamos indo para o final da nossa conversa. Tá. Se o nosso chefe puxa a orelha. Tá certo. Né? Então, assim, desculpa te atrapalhar, mas eu acho que concluiu o teu raciocínio, né? Sim, essa explicação do que é a direção técnica, né? E só para colocar, então, tem diversos assuntos. Hoje em dia é um pouco mais amplo que isso, né? Só para te colocar. Existe, assim, eu sou o anteparo entre a administração e os médicos que prestam serviço para o hospital, né? Então, basicamente, condições de trabalho, não entro na parte financeira, vou ser bem claro, né? Mas condições de trabalho, ampliação, comportamento também. E né? é um bom relacionamento com os colegas. Eu me relaciono muito bem com meus colegas. Bom, eu não me vejo tendo, alguns atritos eu tenho eventualmente, mas eu sou um apaziguador, eu não acredito muito em criar atrito. Eu acho que, de novo, eu sou propositivo e sou resolutivo, eu sou cirurgião. Eu tenho um problema e não adianta ficar discutindo. Ou passando adiante. Eu passo adiante, tem que resolver o problema. Exato. E como é que está a imagem do hospital? Eu, pelo menos naquela última reunião que eu estive, eu fiquei impressionado. Está muito bem equipado. Sim. Assim, ó, em termos de equipamento, nós realmente estamos muito bem equipados. Tá? Nós praticamente renovamos, nesses últimos anos foram renovados todos os equipamentos que tinha dentro do hospital, a parte de eletroeletrônica, desde camas, focos, foco cirúrgico, que é aquela luz que parece uma coisa simples, mas é uma absurda, é estupidamente caro, tudo é caro. E necessário. E necessário, carros de anestesia, endoscopia, as UTIs, são todos equipamentos novos e a tecnologia, assim, o que a gente pode adquirir através dos serviços prestados pelo hospital, nós prestamos. Então, o hospital hoje está muito bem equipado, está tão bem equipado para aquilo que ele se propõe quanto os hospitais da região aqui. Realmente, não existe diferença técnica. O mesmo equipamento que você encontra no hospital da Unimed, a gente vai encontrar aqui no hospital ou no Pompeia. São muito bons, assim, em todos os níveis, né? E nós mudamos muito nesses últimos anos, assim, nós agregamos muitos médicos novos, muitos enfermeiros, muitos técnicos, muitos fisioterapeutas. Nós, finalmente, depois de muito tempo, colocamos um laboratório funcionar dentro do hospital, né? Um laboratório de análises clínicas, que é muito importante, agilizou muito a vida de todo mundo. Que bom. Né? Mas, assim, ao mesmo tempo, assim, tudo que cresce aumenta a complexidade, né? Então, antigamente nós tínhamos no plantão do Hospital São Carlos um médico, hoje nós temos 3. Não tínhamos UTI. Aí, quando tinha UTI, abriu uma UTI. Aí
a legislação mudou e nós seguimos a legislação, precisa ter um médico da UTI rotineiro e mais um médico plantonista. Então, tem horários assim que tem 2 médicos dentro da UTI, né? Ampliamos, tem mais uma outra UTI agora, tem 2 UTIs. Funcionando. Funcionando. Em breve, nós vamos inaugurar um serviço nós já somos referência em ortopedia e neurocirurgia do trauma, né? Há algum tempo. Nós estamos inaugurando essa semana aqui um serviço, está começando a funcionar um serviço um serviço de referência em acidente vascular cerebral, né? Para a região. E tudo isso que eu falo é regional, né? Porque o hospital ele funciona muito... E a verba estadual não vem proporcional. E a verba estadual não vem proporcional. Mas a gente fica quase tudo em Porto Alegre. Tá brigando. Eu tive uma conversa ainda ontem com outro médico, seu colega, e ele disse que 90% da verba estadual fica em Porto Alegre. Se não Porto Alegre, 10% da população. Não é 90% da população gaúcha. Então, o erro está aí. Vamos acionar nossos políticos e vamos exigir que tenha proporcionalidade. Pode ser? Eu acho que tem que ser. É o que precisa, porque nós aqui em Farroupilha nos assumimos, né? Porque Porto Alegre tem tanto... A justificativa para Porto Alegre ter tanto dinheiro é que os municípios não fazem. Tá, mas eu não tenho como deixar o município fazer se eu não dou um subsídio para ele, né? Tá, mas esses municípios somados chegam a 90%? Não chega também. Esse município que é... Não sei te dizer. E não deveria ser, porque o cara sai de Uruguaiana numa ambulância para se tratar de Porto Alegre. Eu acho um absurdo isso. Eu acho que, assim, para sair de Uruguaiana para Porto Alegre, para mim, devia ser só transplante. Não tem. Eu acho que Uruguaiana é uma cidade grande, antiga, deveria ter quase tudo para fazer. Tem que passar pelo velho alegria. Até transplante devia ter lá. Aí tá. Doutor, suas considerações finais, porque, infelizmente, nós temos que voltar aqui outro dia. Sim, eu vou prometer de novo que eu vou voltar. Vai voltar sim. Em algum momento eu volto. Vamos escolher outros assuntos e vamos comparecer aqui na TV, que está sempre de portas abertas. Não, eu quero agradecer muito a TV Farroupilha pelo convite novamente, né? Agradeço muito a TV Farroupilha e a oportunidade de ter essa conversa franca, né? Algumas opiniões, né? De novo, eu falei opiniões, eu falei como médico, mas eu falei algumas opiniões, né? Não é. E com certeza tem alguns colegas meus e outras pessoas não da área de saúde que estão se contorcendo com algumas coisas que eu falei. Mas, assim, ó, eu tenho bastante experiência como médico, eu tenho bastante experiência como diretor técnico de convívio e realmente, assim, eu não me vejo como uma pessoa de conflitos, né? E tudo aquilo que eu falei aqui, eu acho que é comprovadamente, é comprovado na minha experiência. E o fundamento de toda nossa conversa é para lembrar que o médico foi formado para cuidar de vidas humanas. Isso é o principal. É isso aí, doutor? É isso mesmo. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Um abraço a todos e nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Obrigado, doutor Brutonés. Obrigado. Muito obrigado.